Após o presidente Lula defender a recriação do Ministério da Segurança Pública, o deputado e relator da PEC da Segurança, Mendonça Filho, criticou essa possibilidade e afirmou que a ideia é, segundo ele, péssima. Direto de Brasília, a repórter Ariane Bittencourt traz os detalhes ao vivo. Oi, Ariane, querida, fala um pouquinho dessa conversa com o Mendonça Filho. Oi, Raquel, boa tarde para você e para todos aqui que estão nos acompanhando. Essa fala do deputado Mendonça Filho foi hoje mais cedo, em um almoço que aconteceu aqui em Brasília com empresários, também com jornalistas. Eu estive lá e o deputado falou justamente sobre isso. Perguntado sobre a intenção do presidente Lula de criar o Ministério da Segurança Pública, contando com a aprovação da PEC da Segurança, de forma imediata, a aprovação da PEC, ele disse que essa é uma ideia péssima do ponto de vista prático, mas que do ponto de vista eleitoral faz algum sentido. Diz que não seria razoável recriar o Ministério da Segurança Pública, sobretudo porque isso de alguma forma tiraria atribuições muito necessárias do Ministério da Justiça. Ele disse que hoje cabe ao ministro da Justiça o diálogo com o Poder Judiciário, com os tribunais superiores, diálogo esse que é fundamental para o combate ao crime organizado, na avaliação do Mendonça Filho. E ele disse que na reunião que ele teve na semana passada com o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Wellington César Lima e Silva, que ele disse para ele sobre essa desaprovação. O presidente Lula, a gente lembra, na última semana, disse em entrevista à afiliada do SBT na Bahia que faria isso de forma imediata, que quando a PEC for aprovada, ele recria o Ministério da Segurança Pública. E Mendonça Filho disse ter externado essa preocupação ao ministro da Justiça e essa desaprovação a esse movimento estudado e que pode ser adotado pelo governo federal. Ele disse ainda, falando sobre essa conversa, essa reunião que teve na última semana com o ministro da Justiça e Segurança Pública, que o ministro Wellington recebeu muito bem, que recebeu de forma muito simpática a proposta dele, o relatório dele diante dessa PEC da Segurança Pública. Ele disse que houve uma boa receptividade no Ministério, que ele acredita que o diálogo vai ser melhor agora com o novo corpo montado pelo ministro lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disse ainda que nessa conversa o ministro externou que o governo quer colocar à mesa as suas sugestões de alterações ao relatório de Mendonça Filho, relatório ainda de dezembro do ano passado, mas que até agora não recebeu nenhuma sugestão de mudança concreta e que aguarda, mas que está aberto a esse diálogo com o governo. Apesar disso, disse que o texto está pronto, que poderia ser votado amanhã, se fosse o caso, mas que pelo andar da carruagem e pelas conversas com Hugo Mota, ele imagina que esse texto avance na comissão especial criada para discutir o tema e depois no plenário da Câmara no mês de março. Essa é a expectativa de Mendonça Filho, que também falou, Raquel, sobre esse acordo que foi feito ali com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para se analisar primeiro, prioritariamente, a PEC da Segurança Pública. Ele entende que é preciso que esse arcabouço legal, constitucional, passe primeiro para que depois se abra espaço para a retomada da discussão do projeto de lei antifacção, até porque ele disse que os dispositivos criados pela PEC da Segurança Pública vão balizar o texto antifacção, inclusive evitando possíveis vícios de constitucionalidade. Bom, o Mendonça Filho, ele também falou sobre uma possibilidade de uma nova discussão sobre a redução da maioridade penal para todos os crimes. Ele citou aquele caso, Raquel, do cão Orelha, caso que ficou muito conhecido, brutal, que aconteceu em Florianópolis, para dizer que havia na proposta apenas uma redução da maioridade penal para os crimes violentos. Só que existe uma chance real de estender para crimes cruéis, como no caso do cão Orelha, essa redução da maioridade penal para 16 anos, então estendendo essa redução de forma ampla para qualquer ato que infrinja o Código Penal. Ele disse que essa é uma das discussões que estão em andamento, reforçando que, apesar de estar pronto, o texto ainda está passível de mudanças, de qualquer tipo de sugestão que venha para agregar. Ele defende que a matéria está
madura para ser votada, para ser aprovada tanto na comissão especial quanto no plenário da Câmara, e disse entender que existe hoje um bom clima, tanto da parte do presidente da Câmara, que já disse que a ideia é votá-lo depois do Carnaval, quanto das bancadas na casa. A gente tem um trecho do que disse hoje mais cedo, portanto, o Mendonça Filho, sobretudo a respeito dessa relação e do diálogo, não é, com o novo ministro da Segurança Pública e os próximos passos envolvendo essa PEC. Vamos acompanhar juntos. Todo o redesenho da proposta vai na direção certa. Eu tive a semana passada uma conversa muito produtiva com o ministro Wellington Silva, e ele foi muito proativo, eu diria até muito simpático ao texto que nós ofertamos do ponto de vista de proposta que está atualmente no sistema da Câmara, e ao mesmo tempo eu disse a ele que estava aberto a receber contribuições do Poder Executivo, no caso do governo, e também da sociedade. Então o texto ele não está pronto e acabado. Eu sou permeável a críticas, sou permeável a contribuições que venham no sentido de aprimorar o texto. Vamos conversar com os nossos analistas. Quem está aqui comigo? Vou começar com o César Feitosa. César, não é uma simples troca de ministro que pode azeitar essa relação e fazer essa PEC andar, né? O deputado está sendo ali delicado, dizendo, não, estou tendo um bom relacionamento com o ministro, mas não é trocar o chefe da pasta que vai fazer o assunto caminhar, ou vai? Não, certamente não, até porque as posições defendidas por Mendonça Filho vão completamente na posição oposta ao que o governo defendia no cerne do seu texto sobre a PEC da Segurança Pública, que era o aumento da integração entre as forças policiais, colocando, inclusive, a esfera federal um pouco acima, com definição de parâmetros que, em alguns casos, deveriam ser seguidos, portanto, pelas forças policiais estaduais, e também até questões municipais, como guardas municipais. E esse ponto foi muito criticado publicamente em diversas ocasiões, inclusive a gente aqui no SBT News, ainda durante o mês de janeiro, o próprio relator Mendonça Filho fez duras críticas à proposta inicial do governo, e o que ele tem apresentado, o texto que ele tem apresentado, além de tirar bastante desse ponto que era crucial, pelo menos na visão do governo, para essa PEC da Segurança Pública, ele coloca alguns outros pontos que são rechaçados pelo Palácio do Planalto, como a questão de colocar, por exemplo, uma consulta pública, um referendo à população sobre a diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos, que é um tema que o PT e a esquerda vem combatendo já nessas últimas décadas aqui no Brasil. O Congresso Nacional tentou aprovar algumas vezes alguns textos sobre esse tema, e o PT foi um dos partidos principais na oposição a essa redução da maioridade penal. Então, tem muitos pontos que estão ali no texto que são divisões muito diferentes de Mendonça Filho e boa parte da Câmara dos Deputados, e a visão do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a visão do presidente Lula. Então, apesar de haver esse aumento na interlocução, apesar de Wellington Lima e Silva agora se colocar mais à disposição do diálogo nessa articulação junto ao Congresso Nacional, essas questões de mérito, elas são muito importantes, as visões são muito diferentes. Então, não me parece que só o fato desse diálogo estar mais azeitado haverá alguma possibilidade de consenso em torno do mérito. Mas já é, pelo menos, alguma sinalização de que ambas as partes estão dispostas a conversar. Antes, durante a gestão do ministro Ricardo Lewandowski, havia uma crítica de parlamentares sobre a disposição dele de receber os políticos, de conversar sobre o mérito de determinados assuntos. No próprio PL Antifacção, o que houve foi uma ação muito abrupta ali da oposição na relatoria do projeto com Guilherme Derrite, e uma ação midiática e que foi vista com maus olhos por parte da oposição da gestão de Ricardo Lewandowski. Agora, pelo menos, todos sentando para conversar, é um avanço, mas a questão de mérito é muito difícil conseguir algum consenso realmente sobre esse tema, Raquel. Basília, qual que é a sua visão? Por que o mérito é tão distinto entre o que pensa a oposição e o governo?
O texto do governo dá mais autonomia para o governo federal deliberar no sentido de coordenador das políticas públicas nos estados. E o texto do Mendonça Filho vai contra isso, né? Há uma avaliação de críticos do texto do Mendonça, especialmente governistas, de que a formulação dele de PEC da segurança pública é até um retrocesso, porque tira o papel de coordenador que a Constituição já conduzia, né? Colocava para o governo federal e dá muito mais poderes aos estados. Então, para a gente citar aqui um exemplo concreto, recentemente, ainda na gestão de Ricardo Lewandowski, o governo divulgou diretrizes para recomendar, claro, com apoio financeiro, que os estados colocassem e estimulassem uma política de uso de câmeras nas fardas dos policiais. Os estados poderiam dizer não, mas também ficavam sem acesso aos recursos dos fundos que tratam aí de segurança pública, né? Até para a própria compra das câmeras de segurança. Mas, uma vez aprovada essa PEC, os estados podem fazer o que eles quiserem, dizer sim ou não, e sem serem retalhados por isso, né? Como a proibição de utilizar os recursos destes fundos. Aqui, só para ficar num exemplo ligado a um contexto factual, mas muitas outras decisões os estados conseguiriam prover sozinhos, sem seguir recomendações, orientações, diretrizes do Ministério da Justiça. É essa a percepção de quem critica o texto do Mendonça Filho. Quem apoia o texto acha que ele dá mais organização ao sistema de segurança pública, né? Como a gente já ouviu falar, né? É instituído em lei o Sistema Único de Segurança Pública, a exemplo nos mesmos moldes do SUS. O SUS funciona, o SUSP não necessariamente, que é esse da segurança pública, porque falta uma integração de forças. O texto do Mendonça Filho prevê mais essa integração de forças na avaliação de quem defende a aprovação dele. Então, você vê mesmo uma bola dividida, porque hoje o governo que apresentou essa proposta diz que não vota se seguir a versão do Mendonça Filho e vice-versa. Então, eles vão ter que sentar, conversar e, claro, como pano de fundo, tem as eleições de 2026 e a propriedade, se é que a gente pode dizer isso, sobre a bandeira da segurança pública. Quem é que sabe lidar com o tema? É o governo, a oposição? A política entende desse assunto? Eles estão rivalizando por isso. Ranier, o César e a Basília explicaram super bem, né, a articulação política entre o governo e um ministério que era comandado pelo Ricardo Lewandowski, o ministério comandado pelo Wellington Silva. A Basília colocou maravilhosamente bem os argumentos, os méritos, né, como a oposição pensa a segurança pública, como que o governo pensa a segurança pública. Mas, na prática, tem alguma chance de um Congresso comandado pelo Centrão dar uma vitória para o presidente Lula em ano eleitoral no tema da segurança pública? Raquel, esse tema é o ponto frágil ali da esquerda, sempre foi do governo. O governo se debruçou sobre esse assunto agora mais recentemente por causa da grande repercussão pública também e da preocupação pública demonstrada em pesquisas com o tema da segurança pública. E o Congresso, como você bem ressaltou, é comandado não só pelo Centrão, mas um Centrão que é identificado ali na famosa bancada da bala, que é uma bancada suprapartidária formada por diferentes deputados e senadores e partidos que defendem um discurso de linha dura na área de segurança pública, que é muito diferente do discurso do governo. E no Congresso o governo é minoria. Então, caso esse projeto vá mesmo à votação, e há a expectativa de que vá, o governo é minoria nesse debate, nessa discussão. Ele tenta levar ali para o órgão federal um maior poder, para ter uma maior ação na área de segurança pública. O presidente Lula deu recentemente uma entrevista, inclusive, para o SBT, afirmando que assim que for aprovada do jeito que o governo enviou, ele recria na mesma hora o Ministério da Segurança Pública, mas o fato é que é muito pouco provável de que se aprove do jeito que o governo enviou.
é mais provável, a se contar pela força da bancada da bala e pela minoria que o governo tem no Congresso, de que a aprovação seja um texto mais condizente ou mais alinhado ao que o Mendonça Filho está pensando. E, principalmente, um ponto crucial aí é o referendo que ele coloca também sobre a redução da maioridade penal, que é um tema que o Congresso já debate há anos, inclusive já aprovou lá atrás, a década passada, a Câmara, a redução de 18 para 16 anos, e a esquerda é historicamente contra essa redução. Num ano eleitoral, defender isso, ela vai inclusive contra setores que votam na esquerda e que defendem essa redução. É um debate muito ruim para o governo. Então, em resumo, é um tema que não só na PEC da Segurança Pública, mas no PL antifacção, o governo vai ter problemas porque o presidente da Câmara, o Hugo Mota, já disse ontem que a tendência dele é recolocar Guilherme Derrite, por exemplo, na relatoria desse PL antifacção, que foi aprovado pela Câmara, passou pelo Senado e foi modificado por Alessandro Vieira, em termos que o governo achou aceitáveis e razoáveis, agora volta para a Câmara para a palavra final e, possivelmente, segundo as palavras do Hugo Mota, para o Guilherme Derrite, que é o ex-secretário de Segurança do Tarcísio, governador de São Paulo.